Estivemos ontem até alta noite com a governadora em exercício. Eu, deputado Zé Ailton Brasil, presidente da Comissão de Direitos Humanos, 3 defensores públicos, uma promotora, um juiz, doutor Clístenes, da 5ª Vara, doutora Antônia Lima, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Promotorias da Infância e da Juventude, doutora Andréa Rebouças, defensora pública, doutor Alfredo Ronce, defensor público, doutor Túlio, defensor público geral adjunto, e representantes da sociedade civil, Isabel Souza, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, Mara Carneiro, do Fórum DCA e do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, outras representações, Aurilene Vidal, que é do Fórum DCA também, e da Pastoral do Menor, Caio Feitosa, que nos assessora. Estavam lá, pelo governo, o secretário Josbertini, além da governadora por óbvio, e Mariana, coordenadora da Proteção Social Especial. Por quê? Porque a situação do sistema socioeducativo do Ceará é insuportável. Eu já trouxe a esta tribuna essa semana palavras do Dr. Clístenes que foram reproduzidas nos jornais locais. O sistema está em colapso. O sistema está em colapso. O que é que nós queremos? Nós queremos um sistema que, quando o juiz aplica a sentença para sancionar o ser humano, esse ser humano ele se torne pior, porque ele é submetido a uma violência extrema, a uma tortura cotidiana? Óbvio que não. Um sistema caro para produzir gente mais violenta é o que nós estamos fazendo no Ceará, com o dinheiro do povo. E a consciência de que isso tem que ser enfrentado. A consciência de que isso tem que ser enfrentado. Nós estamos vivendo um quadro de 3 unidades superlotadas, em que as rebeliões elas se acumulam. Um quadro de cultura de tortura institucional que só gera mais violência e morte para quem está dentro, mas também para quem está fora. De negação de qualquer possibilidade de socioeducação. Qual não foi nossa surpresa? Terminamos a reunião no Palácio, na madrugada, mais uma rebelião. Por quê? Não precisa ser especialista. Eu conheço essas unidades, mas não precisa ser conhecedor. É muito simples. Se você tem 60 vagas e coloca 215 pessoas, é óbvio que vai explodir. As pessoas são tratadas como bichos. É assim, inclusive, que elas se tratam, como bichos. Tem problema de alimentação, tem problema de higiene. Houve relatos de problemas básicos. Eu não sou médico. Eu não sou médico, mas escabiose. Problemas desta ordem são problemas muito... me parece que é absolutamente previsível que é uma caixa, uma panela de pressão todo o tempo prestes a explodir. Nas últimas 2 semanas, povo cearense, nas últimas 2 semanas, 14 dias, foram ao menos 7 rebeliões, com a da madrugada de hoje, com relatos de violência do Estado, seja pela ocupação policial, quando da ocupação policial, nós inclusive temos relatos que vamos encaminhar à controladoria, seja pelo próprio sistema socioeducativo. Portanto, é óbvio que nós estamos produzindo mais gente mais violenta. Nós não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito. Portanto, eu fiz ontem um apelo à governadora em exercício. Isso tem que ser resolvido. Resolutividade, isso tem que importar. Isso tem que ser importante para a esfera mais elevada do Estado. Isso tem que chegar, como chegou, à mais elevada esfera do governo do Estado do Ceará, o senhor governador e a senhora vice-governadora, para, de fato, adiantar, apressar as medidas que devem ser tomadas, de mais unidades, de investimento, tanto investimento infraestrutural, mas investimento em gestão. E nós estamos avisando. O juiz ontem, deputada,
disse, eu não tinha esse dado, foi o juiz que deu esse dado ontem, que dos que fugiram na semana, há 4 dias atrás, 5 dias atrás, 4 haviam sido executados. Hoje, são esses índices que hoje foram comentados, de 15% a mais de homicídio, essas execuções contribuíram para o crescimento desses indicadores. O que falta mais? Já há cadáveres. O que falta mais? Nós temos situações absolutamente insustentáveis. Então, assim, é uma falência que eu sinto. Uma falência. Porque, veja, nós utilizamos desse mandato e dessa tribuna para pressionar, para sensibilizar. E eu espero que aqueles que devem ser pressionados compreendam que nós estamos aqui no exercício legítimo do mandato popular para cobrar, fiscalizar e pressionar. Mas mais do que isso, nós temos que ter resposta. Porque as pessoas estão morrendo. Tem que ter resposta porque as pessoas estão morrendo. Morrem fisicamente ou morrem socialmente quando se tornam de fato... Porque, veja, os seres humanos assimilam o que lhes é ofertado. Se eu oferto violência, eu não posso querer que esse ser humano entenda outra linguagem senão violência. Ontem acertamos algumas coisas, eu queria aqui, antes de passar à parte, acertamos que o grupo de trabalho do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo, ele tem que sair do papel, criado por decreto do governador anterior. Ponto 1. Ponto 2, que a governadora vai procurar a presidente do Tribunal de Justiça, porque todos temos responsabilidades, e o sistema de justiça tem uma responsabilidade, quando ele manda para Fortaleza 70% dos adolescentes internados. Quando poderia, no seu próprio município, tentar outras alternativas. Ou então regionalizar o cumprimento de algumas medidas, em Crateús, Iguatu, Sobral e Juazeiro, por exemplo, onde há unidades. Você chega na unidade, você tem 60%, 70% no caso de algumas, de adolescentes vindo do interior. Por quê? Porque, sobretudo, faltou planejamento regional e é necessário que o sistema de justiça compreenda isso. Os plantões da defensoria, mas, sobretudo, a responsabilidade daquele que, em nome do Estado, torturou. Nós temos relatos de tortura que são com requintes de crueldade. Aquele que, em nome do Estado, tortura, ele não pode, inclusive para não estimular outros, passar em branco. Nós cobramos da senhora governadora e do senhor secretário a absoluta diligência e prioridade para a responsabilização destes que, com o nome do Estado, eles causam violência. Nós não podemos tolerar nenhuma forma de violência, em especial cometida por aquele que está utilizando o mandato do Estado. Essa violência é qualitativamente mais grave, porque está sendo um servidor público ou um trabalhador delegado como servidor público causar violência. Portanto, eu quero dar esse relato, ouço agora os apartes, mas, sobretudo, ao fazer esse relato, da noite de ontem, é triste que, na madrugada de hoje, mais um evento violento tenha acontecido em mais uma casa. E isso só contribui para uma cultura de intolerância, ódio e morte na sociedade cearense. Deputado Silvano. Deputado Renato Roseno, eu gostaria de me associar à Vossa Excelência na cobrança, deputado, por uma recuperação de quem cometeu um crime. Porque eu fiquei aqui, subi essa tribuna, deputado, algumas vezes, chocada com o que disse o ministro da Justiça, porque daria até para pensar assim, não, se é porque eles não sabem, ou fingem que não estão sabendo, mas ele disse, deputado Renato Roseno, textualmente, os presídios são escola, profissionalização do crime. Isso é muito grave, deputado. Será que só eu que achei essa frase completamente descabida? Reconhecimento de falência. Reconhecimento de um crime, deputado. Se eu tenho certeza que eu estou jogando para dentro da prisão, quem eu vou apenas profissionalizar,
Meu Deus, ali é para sentar, deputada Renata Rosendo, todos nós, a sociedade como um todo, quem tem a obrigação de recuperar essas pessoas? Eu sou contra, deputado, a pena de morte. Eu sou a favor que as pessoas tenha uma chance de recuperação através do trabalho, deputado. Ali, porque ninguém pensa que o trabalho recupera, o trabalho ajuda, o trabalho recupera. Oferecer trabalho para essas pessoas, uma alternativa de que elas possam até sair monitoradas e que possam prestar um serviço para a sociedade. Uma coisa que seja gradual, a depender do crime que cometeu, que esses adolescentes e que esses presos também, os que não são alfabetizados, eles possam ter acesso ao ensino. Hoje a internet está em todo canto, de repente fizesse uma aula virtual, deputado, que a gente tivesse certeza que essas pessoas estão tendo acesso à educação, à religião, à fé, ajuda, recupera. E porque toda vida que fala aqui em fé, ela vai querer fazer um culto nos presídios. Que tenham mais cultos, sim, que tenham mais celebrações nos presídios. Levar mais fé para essas pessoas, mais amor. O amor recupera. Eu aprendi isso com Jesus e aprendi com a minha mãe, que me ensinou sobre Jesus, deputada Renata Rosendo. O amor recupera. Então, tratar essas pessoas como monstros, como animais, eu acredito que muito dinheiro, como Vossa Excelência passou também, é uma fortuna muito grande jogada fora para ajudar a torturar pessoas e criminalizar. Então, eu quero dizer que eu sou contra essa frase, esse reconhecimento do ministro da Justiça. Diga, se ele reconhece, que como reconheceu publicamente, que a gente veja, de fato, fruto desse reconhecimento através de mudança de atitude. Parabéns, deputada Renata Rosendo. Deputada, é isso. O sistema dos adolescentes acabou reproduzindo todos os problemas do sistema dos adultos. Ele não cumpre o seu objetivo e ele acabou assimilando toda a cultura do sistema penal. Nessas unidades, a redução da idade penal aconteceu na prática porque ele reproduziu toda a cultura penal. E nós só estamos, portanto, gerando uma espiral de violência. A necessidade, portanto, de que estas unidades... Nós temos 3 unidades interditadas hoje pela Justiça. E nós temos 3 unidades que estão também em vias ou há motivos de interdição. Portanto, estivemos ontem com a senhora governadora em exercício, professor Isolda Sela, que obviamente sensibilizou-se, já sensibilizado estava com esta situação, presente o secretário, mas aqui fica a nossa denúncia, o nosso apelo, a nossa reivindicação e, sobretudo, o nosso alerta. Essa situação já foi levada à esfera internacional. Devemos continuar a informar as esferas nacionais e internacionais. E é absolutamente necessário que o governador do Estado, a senhora vice-governadora, adotem, no menor tempo possível, as medidas urgentes, inclusive em diálogo com o Poder Judiciário, para superar. Não podemos conviver com esta barbárie. Quem é tratado, de fato, isso que o deputado Silvana colocou é correto, quem é tratado de maneira violenta, violento mais se torna. Portanto, é necessário, deputado, para concluir, deputado. Para concluir, é absolutamente necessário que no cumprimento da sentença do juiz, da sanção, essa sanção cumpra seus objetivos. Se a sanção ela tem o objetivo de socioeducar, para isso, são necessários investimentos em estrutura, investimentos em gestão. O que nós estamos fazendo está muito longe. Desse ponto de vista, nós estamos piorando os indicadores de violência na sociedade. E aí eu pergunto, quem é mais infrator? Aquele que está lá dentro? Ou o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, que concorre para esse estado de coisas? Quem é mais infrator? Aquele que está lá dentro, o peixe pequeno das estruturas das redes ilícitas,
ou aquele que frauda a grande licitação? Quem é mais infrator para a sociedade? Essa pergunta é fundamental. Portanto, nós não podemos compactuar com essa violência. Encerrado o tempo.